Então, vou começar pela estratégia corporativa. Para todo mundo entender o que se passa, eu decidi colocar ela dessa forma porque a gente precisa entender que antes da empresa iniciar uma estratégia corporativa, ela precisa se atentar na tomada de decisão. E aí eu coloquei todas essas ferramentas que influenciam a tomada de decisão da empresa. Então, a princípio, a gente precisa se atentar que a empresa ela tem a função administrativa e a função da administração dentro da empresa é planejar, organizar, dirigir e controlar. Isso daí em todos os processos, desde o início da estruturação da empresa até no final. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar, ela faz parte de todas as etapas de processo interno, a médio prazo, pequeno prazo, longo prazo, enfim. E aí, dentro da estratégia corporativa, a gente tem missão, visão e valores. Dentro dessa perspectiva de missão, visão e valores, a gente tira a visão, que é ser a melhor distribuidora de imóveis. Como que a gente faz para poder ser a melhor distribuidora de imóveis? Então, tem algumas estratégias dentro da empresa que a gente precisa se atentar para poder chegar nesse objetivo. E aí a gente tem o ambiente interno, o ambiente externo. O ambiente interno tem a ver com a formação, com a formulação. E o ambiente externo com a implementação. Implementação do quê? De ações. E aí depois a gente tem essa parte do mapa dos macroprocessos, que é como se fosse o teto da empresa tirado, para que a gente conseguisse ver a planta ali dentro da empresa de uma forma um pouco mais abrangente, digamos assim. Então a gente tem a parte dos fornecedores até o cliente. Então, desde quando a gente pede a solicitação para o fornecedor até a chegada no cliente, ele precisa de um processo dentro da empresa que vai fazer com que esse processo ocorra da melhor forma possível. E aí a gente tem mais ou menos um esquema de organograma de processo relacionado a esse mapeamento geral do macroprocesso, que tem a ver com a diretoria, com marketing, a infraestrutura, recursos humanos que precisa estar dentro de todos os processos, desde do anúncio de uma vaga até a contratação desse indivíduo e até mesmo após ele ser contratado, se ele for demitido, ele precisa de um auxílio. A gente tem a operação, as ações de faturamento, que vai lidar com fisco, que vai lidar com fiscal, com toda essa parte. A engenharia, que como se trata de uma loja de imóveis, a gente precisa entender que ela precisa de departamentos que influenciam toda essa questão operacional, como a questão dos designers de interiores, designer de produto, que faz com que tudo isso funcione e como que vai ser distribuído isso. A logística ela acaba assumindo essa responsabilidade para a gente conseguir entregar o material dentro do canal de distribuição da melhor forma possível para o cliente. E aí, quando eu falei sobre as estratégias do ambiente interno e o ambiente externo que vai gerar para a gente ações, nós precisamos entender também a questão da metodologia. O que é a metodologia? Existem diversos métodos dentro da estratégia corporativa que a gente pode utilizar para que a gente consiga ter mais exatidão dentro dos processos da empresa que auxilia a tomada de decisão. Nesse caso, eu coloquei para vocês o 5W2H, que vai oferecer para a gente informações relacionadas ao que, porquê, quem, quando, como, quando e onde. Essa metodologia ela é aplicada na tomada de decisão, não só relacionada à questão estratégica da empresa, mas também dentro dos departamentos, aí, influenciando mais ou menos como tudo isso vai funcionar. Eu coloquei só para exemplificar. Outra metodologia importante é a análise SWOT, que a gente vê aí, análise do ambiente, do macroambiente, que a gente vê análise PEST, matriz BCG, ciclo de vida do produto. Tudo isso daí são metodologias que a gente utiliza que influenciam aí essa parte da estratégia corporativa. Vindo para o esquema de linha de produção, que é esse organograma gigante, que a gente traz como que funciona mais ou menos o mapeamento do organograma dentro da fábrica de móveis, dentro da linha de produção. E aí dentro de toda essa linha de produção a gente destaca a parte de montagem, empacotamento. Outra questão importante também é a gente falar sobre
qual tipo de material que a gente vai fazer essa distribuição. Material, eu digo, qual tipo de empacotamento que a empresa vai ter, qual tipo de caixa, questões relacionadas ao fisco também é importante, a nota fiscal desse material, tudo isso faz parte dessa questão dentro do gerenciamento de produção, até o material vir para o estoque, né? Toda essa questão ainda é discutida dentro da empresa. Mas eu coloquei esse organograma para a gente ter mais ou menos um mapeamento geral de como que funciona a empresa. E aí está relacionado à gestão de produção. E depois a gente vem com as estratégias logísticas, né? Eu acredito que a gente não precisa se adentrar em cada um desses pontos que eu coloquei aqui para a gente, que é o tempo de produção, transporte, a previsão de demanda e a roteirização de entrega. Tudo isso daí faz parte do processo logístico, só que eu gostaria de destacar somente a parte do transporte e como que a gente vai fazer isso, que eu acho que já responde todas as etapas dos outros processos, que é a questão da etiqueta. A empresa que a gente pensou, que foi a empresa de móveis, ela vai ter uma etiqueta específica que vai fazer com que a gente obtenha resposta sobre o que está acontecendo dentro da empresa. Como que a gente vai obter essa resposta? A gente consegue obter essa resposta através da etiqueta. Uma etiqueta personalizada. Através da etiqueta a gente tem número de lote, data de validade desse produto, dependendo de qual material que a gente vai utilizar, é importante a gente saber. E através do lote de cada produto, através de cada material que a gente está utilizando, a gente consegue fazer um mapeamento dentro da nossa empresa que vai fazer com que a gente consiga receber esse material da melhor forma possível, estocar esse material da melhor forma possível, consultar em estoque a quantidade desse material, auxilia no departamento de vendas também relacionado à questão de quanto material tem, como que ele vai vender, se o material que está ali dentro do online bate com o nosso físico. Todas essas informações a gente tem que confrontar na empresa. E essa questão do transporte, com a etiqueta, a gente também consegue fazer o rastreamento desse material até a chegada no cliente. E aí ele vai ter um pouco mais de conforto, porque ele sabe que dentro do nosso processo logístico a gente vai conseguir entregar todo o suporte que o cliente precisa. Aí depois a gente vem para a questão da estratégia logística com o nosso panorama geral. Enfim, vamos lá. E aí a gente vê aqui o fornecedor, o estoque, a localização, o atendimento ao cliente, o processo de trabalho, de fabricação, o armazenamento, o empacotamento, que eu já tinha falado anteriormente, o transporte até a entrega ao cliente. Então, todos esses processos que a gente exemplificou, que a gente colocou em pauta, está absolutamente interligado com a questão da estratégia corporativa, desde quando eu comecei a falar, que vai auxiliar desde do princípio da tomada de decisão até o fim do nosso processo. Então, é mais ou menos isso. Espero que ficou claro. Espero que tenha ficado claro. Enfim, tá aí.